E aí, pessoal, tudo bem? Para tudo! A casa caiu hoje cedo e a Polícia Federal ela bateu de surpresa na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá em Brasília, com mandado de busca e apreensão debaixo do braço. E sabe quem mandou? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o motivo é de cair o queixo, um suposto sumiço de armas pesadas do arsenal do ex-presidente. Os agentes reviraram toda a casa do Bolsonaro, entraram em todos os cômodos e geraram um baita constrangimento. Mas calma, tá? Calma que o buraco é mais embaixo. E o que a defesa dele acabou de divulgar deixa essa história ainda mais suspeita. Quer entender que rolo com o exército provocou essa operação na madrugada? Fica aí que eu já vou te contar. Para você entender o tamanho desse problema, nós precisamos voltar umas semanas atrás. Tudo começou quando a polícia acabou parando segurança do Bolsonaro em uma blitz de rotina que aconteceu lá em Brasília, e ele achou uma pistola Glock de uso restrito. E a partir dali, o bicho começou a pegar. O STF acabou entrando no circuito e quis saber: espera aí, o que essa arma tá fazendo na rua? E foi esse único deslize que acabou abrindo as portas para um pente fino que acabou acontecendo hoje. Mas você não imagina o ultimato que o Moraes deu logo em seguida e que acabou quebrando as pernas da defesa. Sabe qual que foi a ordem? O Moraes mandou avisar: Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária para tratar da saúde, mas a regra ela é muito clara, ele não pode ter armas em mãos. O ministro foi lá e cassou o porte de arma e o registro de CAC do ex-presidente. E a ordem foi direta: entregar absolutamente todo o arsenal para a Polícia Federal em 48 horas. Parecia muito simples, né? Só que quando foram contar as armas, a conta simplesmente não fechou. E foi essa matemática estranha que fez o Xandão assinar o mandado de hoje. Quer saber o tamanho do furo que o STF acabou encontrando? E aí, galera, começou o verdadeiro jogo de empurra. A defesa do Bolsonaro correu para o STF e falou: olha, são 10 armas no total, 2 já estão com a Polícia Federal e as outras 8 estão guardadas em segurança com o Exército desde o ano passado. Só que o Xandão, ele resolveu checar e ele ligou para os militares e a resposta do comando do batalhão do Exército foi uma bomba. Ó, ministro, aqui no quartel nós só temos 6 armas, estão faltando 2. Agora, imagina a cara do Moraes na hora. Onde foram parar essas armas? É esse mistério que fez a Polícia Federal chutar a porta hoje de manhã. E os modelos que sumiram vão te deixar impressionado. E olha, os documentos do processo estão revelando que as armas pendentes eram uma pistola Glock 9mm e uma espingarda calibre 12. A defesa tentou justificar de tudo que é jeito. Disseram que a pistola era aquela mesma apreendida na Blitz e que a espingarda calibre 12, na verdade, foi apenas um presente ali que o Bolsonaro ganhou, mas que nunca buscou e ainda estava guardada numa loja de armas lá no Rio Grande do Sul. Só que pro Alexandre de Moraes, conversa fiada, você sabe, galera, você que acompanha o canal, você sabe que não cola. Então ele disse que faltava documentos idôneos e ele acabou carimbando a ordem de busca. Mas o que a Polícia Federal realmente achou quando entrou na casa hoje cedo? Bom, o resultado oficial vai te surpreender. Os policiais federais, eles chegaram no Jardim Botânico, em Brasília, por volta ali das 7 horas da manhã. Foi aquela correria, durou menos de 1 hora, reviraram armários, gavetas e até mesmo os papéis. E sabe o que eles encontraram? Absolutamente nada. O próprio advogado do Bolsonaro, que é o João Henrique Freitas, foi para as redes sociais confirmar que nenhum armamento ou até mesmo munição foi achado na residência. Ou seja, a
casa estava limpa. Mas se não tinha nada lá, por que que a oposição está em pânico e gritando aos quatro ventos? É aí que acaba entrando a reação desesperada do Flávio Bolsonaro diretamente dos Estados Unidos. O senador Flávio Bolsonaro, ele está em Washington participando de uma audiência contra as tarifas americanas e assim que ele soube, ele acabou abrindo uma live no YouTube com sangue nos olhos. Ele não poupou palavras. Ele disse que a operação foi um constrangimento absurdo, que a polícia acabou assustando a família e tirou a filha mais nova de Bolsonaro, que é a Laura, de dentro do quarto para revistar o local. Ele defendeu o pai com unhas e dentes, dizendo que a defesa agiu com total transparência, só que o Flávio, ele foi além e ele fez uma acusação pesadíssima contra o STF. Quer saber o que ele alega que está por trás dessa operação? Olha a teoria dele. O Flávio acabou largando o doce e ele disse textualmente que essa operação da PF foi uma clara tentativa de criar uma cortina de fumaça. Segundo ele, o sucesso da viagem dele aos Estados Unidos para defender o Brasil contra o tarifaço do Trump incomodou o sistema. Aí, para abafar as notícias positivas e dividir o noticiário com coisas negativas, o STF teria mandado a polícia na casa do pai dele justamente hoje. Então ele jura de pé junto que o objetivo é puramente político para interferir nas próximas eleições. Mas agora, quem está falando a verdade nessa história? E qual que é o risco real para o ex-presidente? Galera, a grande verdade é que o clima azedou de vez entre o clã Bolsonaro e o STF. Se o ministro Alexandre de Moraes entender que houve má-fé, ocultação de patrimônio ou até mesmo descumprimento deliberado da ordem judicial, o bicho vai pegar feio e a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente pode correr um risco real de ser revogada. Agora eu quero saber de você que está aqui comigo assistindo esse vídeo. Você acha que essa operação ela foi uma perseguição e cortina de fumaça, como diz o próprio Flávio, ou o Moraes agiu certo, corretamente, ao cobrar as armas que sumiram do quartel? Deixa aqui os seus comentários, eu estou de olho em tudo, tá? Eu respondo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, não se esqueça, galera, apoie o nosso canal, nós estamos aqui para defender a soberania do Brasil, nós estamos aqui para alertar você, trazer informação de qualidade, com base em fontes reais, em documentadas, inclusive, de maneira clara, de maneira objetiva. Então se você apoia esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, já hypa o nosso vídeo, compartilha esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, no grupo do WhatsApp, no Instagram, manda aí nos meios de comunicação que você tem acesso para que a gente consiga alertar o maior número de pessoas possível. E assim a gente continua ficando por dentro de tudo que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!